Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre teoria e prática. Vamos lá, pessoal! Bem pessoal, um tempo atrás a gente fez um vídeo falando sobre capacitação, como que o eletricista deve se capacitar e a importância do eletricista se capacitar. E aí na sequência o André Mafra, queria mandar um abraço aí para o nosso companheiro André Mafra da Engerol, ele fez um vídeo falando um pouco sobre teoria e prática, um dos assuntos que a gente tinha tratado nesse vídeo, e ele falou coisas muito legais sobre a questão da teoria e da prática. Eu acredito que a teoria e a prática elas são aliadas e elas têm que andar lado a lado. Tem gente que acredita na prática, tem gente que acredita na teoria, ok? E eu sempre preguei a questão de trabalhar a teoria e a prática juntos. Tem uma história que aconteceu comigo que cada vez mais me faz acreditar nessa questão da teoria e da prática, que é um senhor que chama Jair. Ele morava no interior da Bahia, numa cidadezinha no interior da Bahia, que o nível de tensão dessa cidadezinha era 380/220, então as casas lá todas funcionavam com 220 volts. E ele era um eletricista prático, ele era um eletricista que aprendeu elétrica fazendo elétrica. Se não me engano, ele aprendeu com um tio dele, né? Então ele sabia emendar cabo, ele sabia mais ou menos como funcionava um disjuntor e ele conseguia realizar as instalações elétricas das casinhas lá dessa cidadezinha. Ele era um dos poucos eletricistas que tinha lá, então o pessoal recorria muito a ele para realizar instalações elétricas residenciais. E ele sempre fazia da mesma forma, porque as casas eram muito humildes, os eletrodomésticos eram mais ou menos parecidos, então o padrão não mudava muito. E aí ele ficou um bom tempo lá, e aí ele mudou aqui para Belo Horizonte, depois de muito tempo trabalhando com isso. E quando ele veio para cá, ele continuou fazendo serviço autônomo, e uma das primeiras instalações elétricas que ele fez, ele tentou replicar o mesmo modelo que ele usava lá nas casinhas. Como lá era 220, ele usava cabo de 4 milímetros para ligar os chuveiros. E ele veio para cá e ele fez a mesma coisa. Usou um cabo de 4 milímetros para ligar os chuveiros. Só que como aqui a tensão é 127, a corrente era mais alta. E aí nessa primeira instalação que ele fez, ele teve problema, porque depois que ele entregou a instalação, os cabos começaram a derreter, porque eles estavam mal dimensionados e ele não sabia que tinha que dimensionar, porque o nível de tensão era diferente, mudava a bitola dos cabos. Então, ele aprendeu da pior forma que a teoria era importante, porque ele era prático, ele sabia fazer a prática, mas ele não conhecia a teoria por trás do dimensionamento de cabos. E aí ele teve esse problema. Então, esse é um dos exemplos que a gente entende por que a teoria e a prática são tão importantes. É lógico que a prática é muito importante. Eu conheço algumas pessoas que pregam que a pessoa tem que ir resolver o problema independente do meio. E não é bem assim. Porque se você resolve o problema fora da norma, fora das especificações, você está fazendo uma alteração paliativa. Pode ser que ela vai resolver por um tempo, pode ser até que ela resolva indeterminadamente, mas fora da especificação. E aí quando um outro profissional for realizar uma atividade ali e ver aquele paliativo, ele pode até causar um problema subsequente ou um acidente. Então eu acredito muito que a teoria e a prática elas têm que ser aliadas, elas têm que caminhar lado a lado e uma não funciona sem a outra. Em alguns casos, no nosso caso do Jair, enquanto ele aprendeu a fazer da maneira que ele fazia lá no interior da Bahia e lá ele estava resolvendo, mas quando mudou a situação ele não sabia se adaptar à nova situação, ele não sabia das informações, tudo coisas que ele deveria ter aprendido na teoria para depois aplicar com a prática que ele já tinha, ok? Então, deixo esse recado para vocês com relação à capacitação e com relação à teoria e à prática. Ambas são muito importantes, ambas fazem parte do cotidiano e eu sempre falo que o eletricista ele tem que se capacitar a cada dia. Cada dia ele tem que aprender coisas novas, porque o mercado é muito dinâmico e a área da eletricidade muda muito. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que iremos responder. Inscreva-se no nosso canal. Do lado do botão se inscrever tem o sininho. Clica no sininho para você receber as atualizações do YouTube diretamente no seu smartphone e no seu e-mail. Inscreva-se também na nossa lista VIP de e-mail no site mundoelétrica.com.br para receber os nossos e-mails. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.